Vendo como Shenxiu estava furiosa, Nieli riu levemente e disse: A professora Shenxiu é tão experiente, dizendo que o livro não existe porque você nunca o viu antes. Isso quer dizer que a professora Shenxiu leu todos os livros do mundo? Em sua vida anterior, Shenxiu também era irracional. Livro da chama do relâmpago divino? Ah, eu lembrei, acho que peguei uma cópia desse livro na biblioteca, disse um estudante plebeu, de repente, com voz assustada. Ele pegou emprestado 3 livros, um deles era o livro da chama do relâmpago divino. No entanto, o conteúdo dentro do livro da chama do relâmpago divino era muito profundo. Ele não conseguia entender nada nele. Ele esqueceu de devolver o livro depois que ele deu uma olhada. A voz deste estudante plebeu fez com que o rosto de Shenxiu escurecesse. Este estudante plebeu abriu o livro da chama do relâmpago divino. Este livro é uma versão copiada, não a versão original. Foi escrito com palavras que pertenceram à língua do Império Vento Nevado. O primeiro volume foi traduzido, mas não os outros volumes. A linguagem escrita na Idade do Vento Nevado é muito obscura. As pessoas comuns não conseguem entendê-la. Ninguém esperou que este livro realmente existisse, até o vice-diretor Yeseng e Lu Ye se entreolharam de surpresa. Embora sejam o vice-diretor e professor do Instituto Sagrada Orquídea, a quantidade de livros na biblioteca passa facilmente os números dos 100.000 e 90% deles foram deixados para trás desde os tempos antigos. Mesmo eles não podiam dizer os nomes de cada livro. Há também muitos livros que mesmo eles não poderiam traduzir. Durante sua viagem pelo continente em sua vida anterior, Nieli era proficiente em 7 línguas. Ao chegar ao nível lendário, ele leu vários livros e nunca esqueceu seu conteúdo. Para não mencionar, que em sua vida anterior, Nieli permaneceu no espaço temporal existente dentro do livro do espírito demoníaco temporal por centenas de anos, lendo milhões de livros enquanto ele estava lá dentro. Não há nenhum obstáculo na leitura das palavras escritas pela linguagem do Império Vento Nevado para Nieli. Até o ancião cinzento sentado ao lado de Yeseng e Lu Ye tinha o rosto estampado de surpresa. Até mesmo ele nunca leu o livro da chama do relâmpago divino antes. Yeseng, envie alguém para a biblioteca para buscar o livro da chama do relâmpago divino, ordenou o ancião com túnica cinzenta. Sim. Yeseng olhou para Lu Ye ao seu lado. Lu Ye não se atreveu a negligenciar e rapidamente saiu apressado. Cada aluno da turma focou seus olhos no livro da chama do relâmpago divino que o estudante comum estava segurando. Ambos Yeziun e Shen Yui também ficaram muito surpresos. Sendo membros das 3 famílias principais, eles também leram um monte de livros, mas eles não sabiam que um livro chamado o Livro da Chama do Relâmpago Divino existia. Este livro é muito antigo, portanto, poucos iriam tomar a iniciativa de aprender com ele. Dentro da Cidade da Glória, existem 3 tipos de padrões de inscrição que são mais completos, que são o Vento Nevado, a Chama Sagrada e a Guerra Primordial. Quase todos praticam estes 3 tipos de padrões de inscrição. Desde que os padrões de inscrição do Chama Relâmpago foram perdidos há muito tempo durante a Era das Trevas, havia apenas alguns livros, como o Livro da Chama do Relâmpago Divino, espalhados pelo mundo. Todos eles não foram traduzidos, por isso foram arquivados. Ocasionalmente, alguns alunos os pegavam emprestado, mas depois de perceberem que eles não conseguiam entender o conteúdo, eles imediatamente os devolviam. Deixe-me ver, Livro da Chama do Relâmpago Divino volume 7. O estudante plebeu imediatamente começou a vasculhar o livro. Este livro da Chama do Relâmpago Divino tinha várias centenas de páginas de espessura. Dentro, o livro foi preenchido com ilustrações, texto, e diagramas de padrão de inscrição da Chama do Relâmpago. Não houve tradução para ele após o primeiro volume. As complexas e antigas palavras causaram a muitas pessoas uma dor de cabeça só de olhar para elas. Depois de se voltar para o volume 7, o estudante plebeu percebeu que este volume sozinho tinha centenas de padrões de inscrição. Ele começou a compará-los um por um com o do quadro, procurando o que parecia semelhante ao padrão Explosão Solar Escarlate. Todo mundo na classe estava ficando impaciente. Quando a busca vai terminar? O rosto de Shenxiu esfriou friamente e disse: Você provavelmente encontrou este livro em algum canto da biblioteca e nem sabe o que estava escrito nele. No entanto,
Você diz que o padrão Explosão Solar Escarlate se originou desse livro. Criança arrogante, você ousa macular os antepassados da minha sagrada família. Se você não puder encontrar o padrão de inscrição, eu irei ao salão do Santo Julgamento para processá-lo por ofender meus antepassados. Nieli riu alto e disse, Professora Shenxiu, ainda é muito cedo para dizer esse tipo de coisa. Este livro foi deixado durante a Era do Império do Vento Nevado, que existiu há alguns milhares de anos. O momento de sua criação é muito mais antigo do que a criação da família sagrada, não é? Correto, respondeu Shenxiu assentindo. Este era um fato duro que ela não podia negar. Então, é simples. Nieli olhou para o estudante comum e disse, passe por 30 páginas do volume 7. O sexto diagrama na página 30. Compare-o com o padrão Explosão Solar Escarlate. Vendo o rosto de Nieli cheio de confiança, o coração de Shenxiu afundou. Se Nieli descobrisse a origem do padrão Explosão Solar Escarlate, seria a mancha da família sagrada. Porque a família sagrada tinha anunciado publicamente que o Explosão Solar Escarlate, bem como outros 16 padrões de inscrição, foram autocriados pelo mestre de casa da primeira geração da família sagrada. Isso causou um enorme aumento na reputação da família sagrada. Se o público descobrisse que os padrões de inscrição da família sagrada foram plagiados de um livro antigo, então a reputação da família sagrada seria abalada. Vendo o rosto de Shenxiu mostrar traços de medo, Nieli sorriu secretamente. A fama da família sagrada veio principalmente de ser o portador dos padrões de inscrição da chama sagrada, que foi reivindicado por muitos mestres antigos da família, por terem criado os padrões de inscrição. Seu talento extraordinário é o que salvou a Cidade da Glória do perigo. No entanto, a verdade é que a família sagrada não passa de um monte de hipócritas. Na vida anterior de Nieli, durante a destruição da Cidade da Glória, todas as famílias estavam lutando pela sobrevivência da cidade. A família sagrada deveria vigiar o portão oeste da Cidade da Glória, mas durante a eclosão da guerra, para poupar sua própria força, eles conseguiram que cada um dos especialistas da família entrasse na Santa Montanha Ancestral. Isso fez com que o portão ocidental fosse rompido e permitiu que os animais demoníacos do Vento Nevado marchassem para a cidade. Nieli ainda se lembra da cena horrível causada pelo massacre das bestas demoníacas. Nieli e o resto não tinham escolha a não ser sair da Cidade da Glória. Após seu renascimento, Nieli não tinha boas impressões em relação à família sagrada. Nesta vida, farei esta família hipócrita ser removida da Cidade da Glória. Se ele quisesse que a família sagrada fosse desprezada por todos os cidadãos na Cidade da Glória, então ele precisaria revelar a verdadeira natureza dessa família hipócrita, primeiro. Página 30, sexto diagrama, murmurou o estudante comum. Depois de ser guiado, ele encontrou o padrão de inscrição Explosão Chama do Relâmpago. Oh! A multidão de estudantes soltou um som de surpresa. O padrão de inscrição Explosão Chama do Relâmpago consistia em duas partes. Com uma parte que parecia exatamente como o padrão Explosão Solar Escarlate. O padrão Explosão Solar Escarlate era muito mais simples comparado ao padrão de inscrição Explosão Chama do Relâmpago, que era o mesmo que cortar metade dele. Nieli estava realmente correto. Shenxiu cerrou o punho firmemente, seus dedos ficaram brancos. Enquanto Shen Yui, que estava entre a multidão de estudante, olhou para Nieli, seus olhos se tornaram cheios de ódio. Nieli está desacreditando a sua família sagrada. Nieli, naturalmente, notou o olhar hostil de Shenxiu e Shen Yui e riu friamente. Todos da família sagrada são iguais. Quando não encontraram a razão por eles mesmos, empurraram a culpa para outros. Se eles não tivessem culpa, por que eles se preocupariam com outras pessoas as expondo? E daí se o dono da casa da primeira geração da minha família sagrada tirou do livro da chama do relâmpago divino? Shenxiu respondeu friamente. Nieli riu, professora Shenxiu, parece que você não está familiarizada com o código de conduta do espiritualista demoníaco. Quer que eu lhe explique? O código de conduta do espiritualista demoníaco tem existido por volta de 3.000 anos. Quase todos os espiritualistas demoníacos seguem o código de conduta.
O Código de Conduta do Espiritualista Demoníaco, artigo 161, tomar padrões de inscrição ou copiar padrões de inscrição de outros espiritualistas demoníacos deve indicar sua fonte e não pode reivindicá-los como criados por autoria própria. Esta é a ética dos espiritualistas demoníacos. Shen Xiu tremeu de raiva. As palavras de Nie Li atingiram diretamente o seu ponto fraco. Ele disse diretamente que a família sagrada não seguia a ética do espiritualista demoníaco, mas mesmo assim, ela não podia refutar a declaração de Nie Li. Se eles estavam aprendendo com os padrões de inscrição da chama do relâmpago para criar seu próprio padrão de inscrição, então está tudo bem. No entanto, o primeiro mestre da casa da família sagrada levou diretamente a metade dela e reivindicou como se fosse sua. Não é um pouco absurdo? Poderia a primeira geração de mestre da casa da família sagrada ter algumas complicações que não podem ser ditas? Nie Li piscou os olhos enquanto falava inocentemente. As palavras afiadas de Nie Li foram direcionadas para o ponto fraco da família sagrada, e ainda fingia parecer inocente. Isso fez Shen Xiu e Shen Yue quererem matar alguém. Os alunos todos sussurraram suas discussões. Então, o mestre da primeira geração da casa da família sagrada é uma pessoa assim. Disse que, embora o primeiro mestre da casa da família sagrada foi apenas um espiritualista demoníaco de nível ouro, nos estudos dos padrões de inscrição, foi um grande mestre com autoria de vários padrões de inscrição da chama sagrada. A família sagrada sempre foi a portadora da tocha das inscrições da chama sagrada? Nunca pensei que o Explosão Solar Escarlate fosse realmente uma cópia de um livro antigo. Eu olhei o registro do padrão da inscrição do Vento Nevado. As inscrições internas foram reproduzidas ou tiradas de livros antigos, mas sempre indicaram sua fonte. Eles nunca reivindicaram que fosse autocriado. Esta é a ética dos espiritualistas demoníacos. Todos os nobres espiritualistas demoníacos fariam o mesmo. Um grupo de estudantes começou a se perguntar: o grande mestre dos padrões de inscrições em seus corações poderia ser nada mais do que alguém que está buscando elogios? Ouvindo as discussões dos alunos, o coração de Shen Yue tornou-se ainda mais infeliz. Ele já via Nie Li como um inimigo. Com o rosto endurecido, levantou-se de seu assento e disse: Nie Li, minha família sagrada tem uns 300 anos de herança. Somos uma das 3 famílias principais na Cidade da Glória. Nós não somos algo que alguém como você, que é de uma família nobre ordinária, possa criticar. Este padrão Explosão Solar Escarlate está escrito nas notas do mestre da primeira casa. Originalmente, não foi anunciado publicamente. Nós das gerações mais novas achamos isso enquanto estávamos arrumando as notas do primeiro mestre da casa. Então nós pensamos que foi criado por ele. Isso é normal. Nie Li olhou para Shen Yue. Ele era de fato um membro da família sagrada. Ele criou uma desculpa para se livrar da responsabilidade. Shen Yue aprofundou sua voz quando mencionou família principal, e apontou Nie Li como um membro da família nobre comum, fazendo suas palavras muito claras. Se Nie Li o perseguisse, então, como a família sagrada, sendo uma das famílias principais, definitivamente não o deixaria sair impune. Quanto a Shen Yue, Nie Li também o desprezou. Antes do casamento de Shen Yue e Ezion, a guerra começou, e Shen Yue imediatamente fugiu. Ouvindo as palavras de Shen Yue, Nie Li ficou ainda mais infeliz. Estudante Shen Yue é um valentão arrogante. Felizmente há uma lei estrita na Cidade da Glória. De outra forma, eu realmente estaria preocupado que a família sagrada. Nie Li é como um porco que não tem medo da água fervente, piscou os olhos e disse: acredito que uma grande família como a Sagrada Família protegeria a minha segurança. Se alguma coisa acontecesse comigo, receio que a família sagrada não pudesse limpar essa mancha. Com Nie Li colocando dessa forma, se a família sagrada tentasse agir contra Nie Li depois disso, não indicaria que a família sagrada é um bando de vilões? Não importa se fosse Shen Xiu ou Shen Yue, ambos estavam irritados a ponto de quase vomitarem sangue. E Ezion não pôde deixar de olhar para Nie Li mais uma vez. Ela nunca pensou que Nie Li fosse tão ousado para realmente ofender a família sagrada, uma das 3 principais famílias da Cidade da Glória. Recentemente, as ações de Nie Li a fizeram incapaz de ignorar sua existência. Curiosidade surgiu dentro de Ezion.
Que tipo de pessoa Nieli realmente era? Quanto a Xiao Ningguer, ouvindo como Nieli usava suas palavras afiadas para atacar o ponto fraco da família sagrada, ela não conseguia evitar de se sentir feliz. Sua família sempre quis casá-la com a família sagrada, mas em seu coração ela estava em conflito. Desde o início sua impressão da família sagrada não tinha sido boa. Ouvindo como Nieli subjugou Shen Xiu e Shen Yue com suas palavras até o ponto em que eles ficaram sem palavras enquanto fingia ser uma criança idiota, ela não pôde deixar de rir. Ao mesmo tempo, seu coração estava profundamente cheio de adoração por Nieli. Quão profundo deve ser o conhecimento de alguém para poder discernir a origem do padrão explosão solar escarlate com apenas um olhar? Então, enquanto essas pessoas estão ocupadas desperdiçando seu tempo, Nieli tem lido livros o tempo todo. Neste momento fora da sala de aula, Luie correu apressadamente para o ancião vestido de cinza e em direção ao vice-diretor e passou o livro da chama do relâmpago divino para o ancião vestido de cinza. O vice-diretor Ye Seng repetidamente dirigiu sua atenção para a expressão do ancião de vestes cinzentas. O ancião vestido de cinza virou o livro da chama do relâmpago divino para a página 30, diagrama 6. Vendo o padrão de inscrição explosão da chama do relâmpago no livro, comparando-o com explosão solar escarlate, seu rosto tornou-se sombrio e não disse nada. Ye Seng não se atreveu a falar. Isso realmente era um escândalo na família sagrada. Esta questão envolvia o nível superior de Cidade da Glória, portanto, sobre este assunto ele não se atrevia a dizer nada. O ancião vestido de cinza olhou para o livro da chama do relâmpago divino. As palavras nele são muito complexas, até mesmo ele só conseguiu reconhecer uma pequena parte das palavras. Nieli realmente tinha um profundo conhecimento, fazendo com que ele se espantasse. Ele permaneceu em silêncio por um momento antes de dizer desse estudante, como é o talento inato de Nieli. Ye Seng olhou para Lu Ye. Quanto a esse aluno sem nome, o vice-diretor não saberia muito sobre o aluno. Lu Ye responde apressadamente: eu acabei de pesquisar sobre ele só tem um reino de alma vermelho. O ancião de túnica cinza acenou com a cabeça. Que pena, esta criança é tão bem educada. Uma pena que seu talento inato é apenas esse, senão seu futuro seria promissor. Ye Seng, providencie para ele uma posição de escriturário na biblioteca. Sim. Ye Seng rapidamente acenou com a cabeça, ele sabia do amor do ancião vestido de cinza por indivíduos talentosos. Embora o talento inato de Nieli seja pobre, ele tem conhecimento e até poderia ler o livro da chama do relâmpago divino. Ao se tornar um escriturário da biblioteca, ele também poderia pesquisar e estudar mais livros como estes. Todos na Cidade da Glória têm sua prioridade em treinar seu cultivo. Poucos pesquisariam e estudariam esses tipos de livros antigos. Esse preparativo do ancião vestido de cinza é para proteger Nieli. Afinal, o trabalho do escriturário é trabalhar dentro da escola, desta forma a família sagrada não seria capaz de suprimir Nieli. Mas, teria Nieli medo de ser suprimido pela família sagrada? Se fosse na vida passada, Nieli definitivamente ficaria com o rabo entre as pernas, temendo a família sagrada ao extremo. Mas nessa vida Nieli definitivamente não engoliria suas ofensas. Este ressentimento, Nieli está guardando tudo e ainda irá se vingar da família sagrada. Shen Xiu olhou para Nieli com inimizade. Seu ódio por Nieli chegou ao limite, dizendo friamente: eu vou me lembrar disso tudo. Shen Xiu é uma pessoa vingativa e, como professora de Nieli, ela naturalmente tinha muitas maneiras de causar problemas para Nieli. Nieli zombou incessantemente. Como professora, ela realmente ameaçou um estudante em sua classe, tão sem vergonha. Mesmo que a família sagrada não tente perturbá-lo, ele tomará a iniciativa de incomodar a família sagrada. Esta ainda é a primeira batalha, Nieli ainda tem um monte de táticas para implantar. No entanto, ele não queria revelar sua mão no momento como sua força atual ainda não era o suficiente. Ele não poderia ofender a família sagrada demais, afinal eles ainda são uma das grandes famílias da Cidade da Glória. Nieli entendia claramente que ele precisa desesperadamente melhorar sua força. Depois disso, Shen Xiu não estava no clima para continuar a aula, e apressadamente terminou a lição.
As coisas que aconteceram na aula se espalharam rapidamente entre os alunos, passando de um para outro. A família sagrada geralmente sublime, não importa o quanto eles tentam cobrir, este tipo de ação viola o código de conduta do espiritualista demoníaco e, portanto, seria desprezado por todos os espiritualistas demoníacos. A família sagrada só pode ver Nieli como um espinho incomodando, mas não pode fazer nada a Nieli. Pelo contrário, se algo acontecesse a Nieli, todos suspeitariam da família sagrada. Tal ação flagrante, mesmo a família sagrada não poderia ousar fazê-la, depois de tudo a família sagrada não poderia esconder a verdade de todos. Após esse incidente, o prestígio da família sagrada foi muito afetado. Dizem que o mestre da casa da família sagrada tentou visitar o pai de Ezion, o senhor da cidade de Cidade da Glória, mas foi rejeitado. Para Nieli, isso é algo para ficar feliz. Embora ele não saiba como chegar perto de Ezion, se ele pudesse destruir o casamento entre Shenyu e Ezion, então era algo para ficar feliz. Após o incidente de hoje, Ezion pensou um pouco menos de Shenyu. Vice-diretor. A voz aguda de Shen Xiu soou. Vice-diretor Yeseng, este estudante Nieli não tem respeito pelos seus mais velhos. Ele contradiz abertamente o professor na aula. Simplesmente, desagradável sem limites. Eu peço a aprovação do vice-diretor para que ele seja expulso da escola. Shen Xiu disse cheia de emoção. Mesmo sem as palavras do ancião, com o profundo conhecimento de Nieli, mesmo que ele não pudesse se tornar um poderoso espiritualista demoníaco no futuro, ele ainda poderia se tornar um indivíduo importante de algum poderoso espiritualista demoníaco. Como Yeseng poderia expulsar tal aluno? Além disso, Nieli tinha a apreciação daquele ancião. Mas depois de tudo, Shen Xiu é um membro da família sagrada, ele ainda precisa dar-lhe ouvidos. Sorrindo, ele respondeu: eu vou considerar este assunto. Deixar um estudante ser expulso da escola ainda teria grande impacto. Vice-diretor Yeseng, não há nada a considerar. Eu peço a expulsão imediata de Nieli, caso contrário eu não vou ensinar a turma. Shen Xiu disse com raiva. Yeseng a olhou e piscou: Shen Xiu, esta mulher não sabe quando parar. Colocando um rosto sorridente, ele disse: assim sendo, que tal eu transferi-la para outra turma, então? Shen Xiu ligeiramente hesitou, ela pensou que Yeseng iria ter consideração pela família sagrada, mas em suas palavras, Shen Xiu percebeu uma coisa: Yeseng decidiu firmemente proteger Nieli. Se ela fosse transferida para outra classe, ela não teria nenhuma maneira de incomodar Nieli. Shen Xiu amaldiçoou Yeseng, e engoliu esse sentimento e disse: e não há necessidade então. Vamos esquecer o assunto de hoje. Daqui a 2 meses, haverá o teste de aprendiz. Se ele estiver classificado nos últimos 3 na classe de lutador aprendiz, então o vice-diretor Yeseng não teria nada mais a dizer, certo? De acordo com as regras do Instituto Sagrada Orquídea, ficar classificado nos últimos 3 exigiria que fossem expulsos da escola. Não tenho problemas com isso. Yeseng riu. Shen Xiu soltou um grunhido, virou-se caminhando em direção à porta. Vendo Shen Xiu partir, os olhos de Yeseng tinham um brilho. Shen Xiu confiava em ser um membro da família sagrada e era um pouco arrogante e autoritária demais. Yeseng pensou novamente: mesmo se os resultados de Nieli fossem ruins, com seu profundo conhecimento, ele não ficaria entre os 3 últimos. Mesmo se ele ficasse e fosse expulso da escola, aquele ancião, provavelmente, recrutaria Nieli. Neste momento, no 3º andar da biblioteca da escola, há um monte de quartos pequenos, originalmente eram para ser salas de leitura para estudante do Instituto Sagrada Orquídea, mas neste momento, eles se tornaram a base de Nieli e seu grupo, porque Nieli foi contratado pelo Instituto Sagrada Orquídea para ser um funcionário da biblioteca. Ser um funcionário não exige que ele faça nada e receberia 300 moedas de espírito demoníaco todo mês, recebendo esse tipo de benefícios, por que não concordaria? A ação do Instituto Sagrada Orquídea na contratação de Nieli era muito estranha, mas uma vez que ele pensou por um momento, Nieli entendeu o porquê. O nível mais alto do Instituto Sagrada Orquídea fez isso para proteger Nieli da supressão da família sagrada.
Embora a posição de funcionário da biblioteca não fosse grande, mas ainda é um funcionário do Instituto Sagrada Orquídea, mesmo se tratando da família sagrada, eles ainda se preocupariam com as repercussões. Nessa questão, Nieli era grato ao Instituto Sagrada Orquídea. O vice-diretor Yeseng não sabia que, por causa das palavras do ancião que fizeram com que Nieli fosse contratado como funcionário da biblioteca, o Instituto Sagrada Orquídea se beneficiaria muito no futuro próximo. Nieli, ofendendo a família sagrada assim, não será algo ruim? Duzé falou depois de ficar em silêncio por um momento. Ele era um homem mais cauteloso. Quem se importa se é bom ou não, está tudo bem, desde que se sinta ótimo. Lu Piao franziu os lábios. Ao ver o rosto de Shen Xiu ficar distorcido da raiva, ele se sentiu muito bem. Em todo caso, ele estava descontente com aquela mulher. Nieli olhou para Duzé balançando a cabeça. Eu sei. Nos próximos dias não vamos para a aula, Shen Xiu provavelmente ficará feliz. Desde que Nieli colocou desta forma, Duzé também não disse nada mais. Neste momento, ao lado de Nieli, Duzé e Lu Piao, ainda havia 3 estudantes de famílias plebeias. Eles foram os que ficaram no fundo da classe com Nieli. Seu talento inato não era tão bom assim, só tendo o reino da alma vermelho. Quanto a estes 3 plebeus, seus nomes são Weinan, Zhu Xianjun e Zamin. Nieli ainda confia neles. Na vida anterior todos eram subordinados diretos de Duzé. Suas relações com Nieli não podiam ser consideradas boas, mas todas eram leais a Duzé. Na batalha com as bestas demoníacas antes da Cidade da Glória ser destruída, eles defenderam a cidade até seu último suspiro e morreram na batalha com Duzé. São todos irmãos de sangue. E nesta vida, o pequeno grupo deles está sendo liderado por Nieli. Acabei de gastar mais de 6.000 moedas espirituais demoníacas para comprar 6 cristais de alma primária. Eu quero testar suas aptidões. Nieli disse enquanto os olhava. Testar aptidão? Não tivemos nossa aptidão testada quando nos matriculamos na escola. Duzé perguntou perplexo. Nieli misteriosamente sorriu dizendo: o meu teste é diferente daquele. Todo mundo na sala tinha suas dúvidas. Desde o estabelecimento da Cidade da Glória, tem sido sempre usando o método usual. Sua força da alma já foi determinada. O que Nieli quer testar? Um cristal de alma primária custava 1.000 moedas espirituais demoníacas e Nieli realmente trouxe 6 de uma só vez. Embora tivessem algumas dúvidas a respeito das palavras de Nieli, devido ao conhecimento profundo que Nieli mostrou mais cedo, estavam convencidos das palavras de Nieli sem nenhuma discussão. Geralmente, os cristais de alma não utilizados são os mais sensíveis. Se for usado para testar o reino da alma de uma pessoa, eles serão extremamente precisos. Mas uma vez que mais de uma pessoa usa o mesmo cristal de alma, o cristal de alma terá interferência e mal pode testar o tipo de reino da alma e a força da alma, disse Nieli, rindo. Além do tipo do reino da alma e da força da alma, o que mais pode ser testado? Perguntou Lu Piao com curiosidade. Os atributos e a forma do reino da alma. Nieli respondeu com um sorriso. Duzé, Lu Piao e o resto todos olharam um para o outro, o que Nieli disse apenas soa muito profundo. Todos peguem um cristal de alma. Estes cristais de alma primária devem ser bem cuidados. Antes de atingir uma força da alma de 500, este cristal de alma primária pode ser usado para verificar o nível de sua força da alma. Uma vez que sua força da alma passar de 500, vocês precisarão obter cristais de alma intermediário. Nieli disse enquanto distribuía os cristais de alma para todos. Vendo Nieli passar os cristais de alma para eles, as expressões de Weinan, Zhu Xianjun ficaram aterrorizadas. Como podemos aceitar coisas tão caras? Weinan disse. Um cristal de alma primária valia milhares de moedas espirituais demoníacas. Suas despesas de vida por 2 anos nem chegariam a isso e Nieli estava realmente dando-lhes um cristal de alma. Não podemos aceitar isso. Zhu Xianjun rapidamente acrescentou. Zamin também fez o mesmo. Eles são todos estudantes plebeus, quando que eles tiveram algo tão caro assim antes? Foi dado por Nieli, podem pegar. A menos que vocês não nos considerem irmãos? Duzé falou numa voz profunda enquanto franzia as sobrancelhas.
Embora Dulce seja um plebeu, ele ainda tinha prestígio. O trio olhou um para o outro por um tempo e assentiu. Tomando o cristal da alma da mão de Nieli, seus corações estavam cheios de gratidão. Nieli, obrigado, a partir de agora você será o nosso chefe. Se precisar de algo é só nos ordenar, disse o trio. Eles já aprovaram Nieli em seus corações e decidiram seguir Nieli. Ouvindo as palavras do trio, Nieli sorriu um pouco. Com esses irmãos, reduziria o trabalho das coisas que Nieli planeja fazer pela metade. Dulce, você vai fazer o teste primeiro. Nieli olhou para Dulce dizendo: basta fazer a mesma coisa que você fez durante a matrícula. Certo, Dulce assentiu. Levantando o cristal de alma primária, ele lentamente foi injetando força de alma dentro dele. O cristal da alma gradualmente começou a brilhar. Ficando mais brilhante, brilhando no rosto de Dulce, ainda um pouco amadurecido, manchas começaram a aparecer dançando dentro do cristal da alma. A julgar por este nível de brilho, ainda há uma distância bastante longa até chegar a espiritualista demoníaco de nível bronze de 1 estrela. Todos olharam para o cristal e foram capazes de dizer o número aproximado de pontos salpicados, cada único ponto representa uma força da alma. Dulce, você melhorou muito rápido. Você já tem a força da alma de 52. Lupial disse excitadamente, com força de alma de 52, Dulce provavelmente seria o primeiro entre eles a ter sua força de alma chegando a 100 primeiro, tornando-se um espiritualista demoníaco. Dulce olhou para Nieli. Nieli estava concentrado observando o cristal da alma. Na opinião de Nieli, a quantidade de força da alma não importa, seja dezenas ou centenas não significa muita coisa, a coisa mais importante seria os atributos e a forma. Dentro do cristal da alma há alguns pontos de luz branca, brilhando com raios cinza-avermelhados de raios de luz que ocasionalmente vêm junto mudando em várias formas, apenas como uma nuvem. Vendo esta cena, Nieli demonstrou surpresa por todo o seu rosto, falou quase sem voz: é realmente um atributo da chama do relâmpago e também é a forma tempestade celestial. Não é de admirar que a velocidade de treinamento do Dulce seja tão rápida. Com a forma da tempestade celestial juntamente com o atributo da chama do relâmpago simplesmente faz uma combinação perfeita. Era uma pena que, na vida anterior, Dulce tivesse praticado o padrão de inscrição da chama sagrada, de modo que, ao alcançar o posto de espiritualista demoníaco de nível ouro de 1 estrela, já seria atingir seu limite. Mas nesta vida, com Nieli, Dulce teria grandes mudanças. Atributo da chama do relâmpago e forma tempestade celestial? Todos os presentes estavam intrigados com o que Nieli acabará de dizer. Neste mundo, não há reinos de alma estagnados. Vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo são os 7 tipos de cor do reino da alma. Cada um representa a personalidade e os talentos únicos de uma pessoa. Devido a várias razões, alguns reinos da alma são mais fáceis de treinar, mas isso não significa que os reinos de alma vermelho são estagnados. Se você encontrar a técnica de cultivo certa para treinar, mesmo com o reino de alma vermelho, você também pode liberar uma força poderosa. Para aqueles que classificam o reino da alma em diferentes classes, em termos de cultivo da força da alma, eles são um bando de amadores. Nieli sorriu fracamente enquanto dizia essas coisas. Ouvindo as palavras de Nieli, Dulce, Lupial e o resto ficaram atordoados. Isso é muito chocante. Desde o início da Cidade da Glória, aqueles especialistas lendários lhes disseram que o reino da alma está classificado. O laranja é mais forte do que o vermelho, o amarelo é mais forte do que a laranja. Nieli estava dizendo que os especialistas lendários eram apenas um bando de amadores? Na compreensão sobre o reino de alma, mesmo peritos de nível lendário não estavam no mesmo nível que Nieli. Nieli poderia contestar qualquer perito de nível lendário em conhecimento sobre o reino de alma. Porque em sua vida anterior, Nieli atingiu um nível acima do lendária. Uma posição que é inimaginável para eles. Nieli continuou dizendo: uma vez que você encontrar uma técnica de cultivo adequada, qualquer cor do reino da alma também pode atingir o nível lendário. Dulce tem um reino de alma amarela com atributo da chama do relâmpago e a forma tempestade celestial.
Com uma técnica de cultivo adequada, um padrão de inscrição e uma besta demoníaca do trovão celestial por seu atributo chama do relâmpago, suas realizações serão chocantes. Comparativamente, seu poder cairia se praticasse outras coisas, sem mencionar que seu cultivo iria progredir muito mais devagar. Ouvindo as palavras de Nieli, Duzé mostrou um olhar de desgosto em seu rosto, dizendo, infelizmente, as técnicas de cultivo da chama do relâmpago na Cidade da Glória estão incompletas. Mesmo se eles estiverem gravados em livros antigos, a linguagem das palavras seria de tempos antigos também. Enquanto falava, Duzé de repente teve um pensamento. Nieli podia até ler o livro da chama do relâmpago divino. Olhou para Nieli com olhos cheios de esperança. Neste momento, Nieli revelou um sorriso como se ele tivesse uma carta na manga. Ele disse, comigo aqui, não há nada para se preocupar. São apenas técnicas de cultivo da chama do relâmpago, nada muito difícil para mim. Tenho comigo as 69 técnicas de cultivo da chama do relâmpago mais fortes, qual delas você quer praticar? Técnica escarlate celestial? Não, esta técnica é arrogante demais, especialmente uma vez que o treinamento chega ao final, pode-se facilmente danificar os meridianos. Técnica do Killing celestial? Esta técnica é realmente adequada para o físico do Zé. Esta técnica Killing celestial não tem qualquer problema com ele, mas não há ninguém que tenha tentado praticá-la antes, incluindo o criador desta técnica. Mas, na opinião de Nieli, os primeiros 9 estágios desta técnica são muito seguros, e somente os 3 últimos estágios teriam algumas dificuldades. A força da técnica Killing celestial não precisa de menção. Praticar até o 9º estágio já é chocante e surpreendente. Quanto aos últimos 3 estágios, isso dependerá do destino de Duzé. Você vai praticar a técnica Killing celestial, uma das 3 mais fortes técnicas de cultivo da chama do relâmpago. Vou dar-lhe com os cânticos para a técnica e eu também vou fazer uma cópia das várias artes marciais para ela no futuro. Nieli logo transmitiu o canto para a técnica de Duzé. O canto da técnica Killing celestial não era muito difícil, então Duzé lembrou-se muito rapidamente. Suavemente contemplando o canto em pensamento, Duzé ficou extremamente chocado com ela. A técnica Killing celestial é definitivamente mais forte do que qualquer outra técnica de cultivo que ele tinha visto no passado. Apenas por cantar, Duzé já sentiu seu reino de alma freneticamente surgindo. Sua força da alma também tinha sinais óbvios de fortalecimento. Ele ainda tinha que começar a treinar e sua força da alma já começou a se expandir e aumentar. É previsível que depois de praticar esta técnica de cultivo Killing celestial, Duzé terá sua força da alma subindo aos pulos. Durante todo esse tempo, Duzé tem lutado com o sombrio destino de sua família. Seu sonho é mudar o destino de seus pais e família, mas ele sabia claramente que esse objetivo estava muito longe. Mas neste momento, Duzé sentiu que praticando diligentemente a técnica de cultivo Killing celestial, tudo isso não representaria um problema. Tudo isso foi dado a ele por Nieli. Eu vou escrever para você todos os detalhes da técnica de cultivo em alguns dias. Nieli disse sorrindo fracamente. Duzé está cheio de gratidão por Nieli. Seu olho avermelhado, solenemente dizendo, a bondade de transmitir a técnica Killing celestial para mim, eu agradeço. Se você tiver alguma coisa que eu possa ser de ajuda para você no futuro, mesmo se é para caminhar pelo pico de uma montanha ou para entrar em um mar de chamas, se eu, Duzé hesitar um pouco, eu vou estar disposto a morrer pela maldição dos céus. Não diga assim, somos bons irmãos. É apenas uma técnica de cultivo. Nieli sorriu ligeiramente enquanto ele dava uns tapinhas nas costas de Duzé. Para Nieli, isso é apenas um pedaço de técnica de cultivo, mas para Duzé, o significado disso era totalmente diferente. Neste momento, Lupial já não podia mais esperar de excitação, dizendo ao lado: vocês falam muito, como irmãos, devemos compartilhar as bênçãos e as desgraças juntos. Nieli, eu tenho apenas um reino de alma vermelho, também sou adequado para treinar a força da alma? É claro que todo mundo pode treinar a força da alma, mesmo tendo um reino de alma vermelho, apenas há uma diferença na técnica de cultivo que deve ser adequada para o reino da alma vermelho, disse Nieli, sorrindo. Lupial começou a injetar sua força da alma no cristal da alma.
Rapidamente, o cristal da alma começou a cintilar. Uma dúzia de pontos de luz emitindo um pouco de vermelhidão começaram a girar dentro do cristal. O brilho do cristal era claramente menor do que do Zé. Ao ver essa cena, o rosto de Lu Piao ficou vermelho. Sua força da alma era simplesmente muito baixa. Reino da alma vermelho, com atributo da alma do caos e forma da alma sol escarlate. Nieli franziu as sobrancelhas por um momento. Forma da alma do sol escarlate, embora seja considerada comum, mas na verdade o atributo do caos que é surpreendentemente raro, não haveria um atributo do caos em centenas de milhares de pessoas. Por que não praticar a técnica sagrado caos primário? Técnica sagrado caos primário? É forte? Lu Piao perguntou animadamente, pois soava poderosa só pelo nome. É claro que a técnica do sagrado caos primário não é de modo algum inferior à técnica Killing celestial. Como não exige muita prática, há apenas a necessidade de promover o Ki do caos em seu corpo, ele combina com você. Nieli disse, rindo, ela vai depender de sua sorte para o treinamento no mais alto nível. Ouvindo as palavras de Nieli, os olhos de Lu Piao imediatamente brilharam. Esta parte da técnica de cultivo é muito adequada para ele. Ele riu quando disse, eu não preciso praticar ao mais alto nível, ficarei satisfeito enquanto eu puder chegar a espiritualista demoníaco prata de 1 estrela. Espiritualista demoníaco de prata de 1 estrela. Se o criador da técnica sagrado caos primário soubesse como é o grande a ambição de Lu Piao, o criador teria engasgado com o pensamento. Nível prata de 1 estrela. Nieli estava sem palavras. Ele estimou que, em pouco tempo, Lu Piao perceberia como seu sonho é risível. Praticando a técnica de cultivo sagrado caos primário, seria impossível estabilizar no nível prata de 1 estrela. Como o Ki do caos se acumula nado em seu corpo, o cultivo de Lu Piao também avançará aos pulos atingindo um nível assustador. Nieli também começou a testar Weinan, Zhu Xianjun, Zamin e presenteá-los cada um com um conjunto de técnicas de cultivo poderosas. Embora não possa ser comparado com o sagrado caos primário ou a técnica Killing celestial, elas ainda são técnicas de cultivo que não podem ser comparadas a nenhuma outra técnica na Cidade da Glória. Para não mencionar que as técnicas de cultivo também eram as mais adequadas às suas aptidões e reinos da alma, sua prática futura também seria mais eficaz. Espere até chegar ao nível bronze de 5 estrelas e encontrar um espírito demoníaco adequado, então suas capacidades de combate também aumentariam rapidamente. Olhando para o pedaço de cristal de alma em sua mão, Nieli se preparou para testar seu próprio talento inato. Devido a várias razões em sua vida anterior, Nieli tomou um monte de desvios e as técnicas de cultivo que praticava eram muito confusas. Isso resultou em falta de força no final de seu treinamento. Portanto, nesta vida, ele queria encontrar a técnica de cultivo mais adequada para si mesmo. Depois de injetar a força da alma no cristal da alma, alguns pontos brilhantes apareceram flutuando no cristal da alma, mas o cristal da alma estava basicamente escuro. De repente me sinto aliviado, a força da alma de Nieli é muito mais fraca que a minha. Lu Piao piscou os olhos enquanto ele ria. Du Zé deu a Lu Piao um olhar duro. Nieli não se importava. A quantidade de força da alma não lhe importa muito, neste momento Nieli prestou atenção ao reino da alma. Reino da alma vermelho, formas fragmentadas e desordenadas sem atributos. Sem atributos com um reino de alma desordenado, Nieli sorriu amargamente. Todos os reinos das almas são muito fortes, mas se eu dissesse que tipo de reino da alma era o mais fraco, seria o reino da alma sem atributos. Isto é porque não tem nenhuma característica em tudo e a forma do reino da alma não é condensada. Originalmente, o meu reino de alma inicial era assim, mas depois de praticar várias outras técnicas de cultivo que a tornaram ainda mais indisciplinada. Não é de admirar, depois de passar um longo período de tempo praticando dentro do livro do espírito demoníaco temporal, eu ainda era incapaz de avançar. Então a raiz do problema era esta. Os reinos de alma sem atributos são os mais instáveis e são os mais susceptíveis de serem alterados. Nieli mergulhou profundamente em seus pensamentos. Se houvesse técnicas de cultivo adequadas para reinos de alma sem atributos, então haveria apenas 3 opções: técnica de cultivo Deus Celestial, técnica de cultivo Deus da Guerra e técnica de cultivo Deus do Vazio.
Entre estes, a técnica do Deus Celestial era a mais profunda, a técnica do Deus da Guerra era a mais arrogante, e a técnica do Deus Vazio era a mais secreta. Com base no potencial futuro, a técnica de Deus Celestial tinha o maior potencial, e a técnica Deus Celestial também era a mais difícil de praticar. Com um reino de alma sem atributos, praticar qualquer tipo de técnica de cultivo será muito mais lento do que outros. Mas se alguém for capaz de praticar com a técnica do Deus Celestial, seria a técnica de cultivo geral mais forte, uma vez que compartilha várias propriedades similares aos reinos de alma sem atributos. Uma vez que se consegue praticar com a técnica de cultivo Deus Celestial, seria possível praticar todos os tipos de técnica de cultivo a partir de todos os atributos diferentes, resultando em ter um poder supremo e ser capaz de criar seu próprio caminho. Praticando técnicas normais de cultivo, o reino da alma só seria capaz de conter um espírito demoníaco. Se você tiver um espírito de demônio mais forte, então o espírito anterior precisaria ser substituído. Mas com a técnica de cultivo Deus Celestial, pode-se conter 7 espíritos demoníacos diferentes, cada um com um atributo diferente. Cada vez que se integrava um espírito demoníaco, a força de alguém crescia em dobro. Recolher 7 poderosos espíritos demoníacos pode fazer com que as habilidades de cultivo e combate alcancem um nível inimaginável e alarmante. Ele hesitou por um bom tempo. Embora a velocidade de treino não seja rápida, muito mais lenta comparada com a de Duzé, Lupial e do trio, uma vez que o treinamento e o cultivo tenham sido completados com sucesso, então a técnica de cultivo Deus Celestial é sem dúvida a mais forte. Nieli mediou os cânticos, e começou a prática mais básica. No futuro ele pode precisar do apoio de uma grande quantidade de elixires, mas por enquanto ele só precisaria praticar os fundamentos básicos. Vendo Nieli começar seu treinamento, Duzé, Pulial e o resto que estavam presentes na sala também começaram a praticar suas próprias técnicas de cultivo e começaram a absorver a energia do céu e da terra para fortalecer seus reinos de alma. Quanto mais praticam, mais eles perceberam o quão misteriosas e profundas são as técnicas de cultivo. 6 pessoas tiveram o seu reino alma girando rapidamente, subindo e expandindo. Quer seja Duzé, Lupial, ou os 3 estudantes comuns, sua força da alma começou a melhorar significativamente. O processo de aprimoramento é simplesmente surpreendentemente rápido. Afinal, a técnica de cultivo dada a eles por Nieli são todas as técnicas fortes e poderosas que, uma vez iniciadas, a velocidade de praticar com ele em comparação com as técnicas normais de cultivo são 10 ou mais de 100 vezes mais rápido. Nieli estava praticando a técnica de Deus Celestial, atualmente ele não procura cultivar rápido, mas preferiu firmar a sua fundação um passo de cada vez. Seu reino de alma era como o mar crescendo, mudando constantemente sua forma. Porções de força da alma vazando e fluindo, Nieli sentiu que sua força da alma já tinha sido significativamente reforçada. O primeiro estágio da prática da força da alma é alcançar o nível do coração e da alma como um só. Com o aprimoramento contínuo da força da alma, o reino da alma começou a surgir repetidamente, liberando gradualmente o fulgor ciano. Nieli e seu grupo permaneceram na biblioteca se dedicando à prática. 1 dia, 2 dias. Ao longo do tempo, a força da alma de Nieli subiu de 5 para mais de 30. Esta velocidade era simplesmente incrível. Se Shenxiu soubesse que a velocidade de cultivo de Nieli alcançou uma velocidade tão assustadora, que tipo de pensamentos ela teria? A velocidade de Nieli, no entanto, era considerada lenta. Duzé, Lupial, e as velocidades de cultivo do trio foram ainda mais rápidas do que as de Nieli. Especialmente Duzé, talvez não demorasse muito até chegar ao nível bronze de uma estrela. Só se pode imaginar, depois de terminar um estágio de cultivo, até que ponto a força de sua alma teria subido? Alcançando a classificação de bronze de uma estrela em 2 meses, para Nieli isso não é nada. Nieli pode mesmo ser capaz de chegar a 2 estrelas ou 3 estrelas dentro de 2 meses. Durante o teste em 2 meses, qual seria a expressão de Shenxiu? Neste momento, na classe de lutadores aprendizes. Nos últimos dias, os assentos de Nieli e seu grupo estavam vazios, ninguém sabia para onde eles foram. Logo vai ser a 3ª noite, Nieli não teria se esquecido, não é? Xiao Ning ansiava pela chegada da noite em seu coração.
Pensando nas coisas que aconteceram naquele dia, sentada em silêncio, Xiao Ninger ficou um pouco corada. Seu rosto tinha um sorriso suave e puro, bonito e atraente, fazendo com que os meninos ao redor se assustassem. Ye Ziun está muito intrigada dentro de seu coração. Recentemente, Xiao Ninger muitas vezes estava perdida em pensamento, fazendo com que ela tivesse alguma curiosidade sobre isso. O que realmente aconteceu para deixar Xiao Ninger tão preocupada em seus pensamentos? Xiao Ninger não teria uma queda por Nie Li, certo? Ye Ziun não entendeu. O que é tão bom sobre esse garoto chamado Nie Li para de fato ter feito uma garota orgulhosa como Xiao Ninger se apaixonar por ele? Como Shen Xiu estava ensinando na classe, seu olhar varreu os 6 assentos vazios, zumbando em seu coração. Nie Li provavelmente está praticando amargamente, certo? Mesmo assim, e daí? Nie Li pensou que se ele fosse amargamente praticar, ele seria capaz de elevar sua força da alma de 5 para 100 em apenas 2 meses? Isso é absolutamente impossível. Se Nie Li tivesse o reino da alma verde ou melhor, então ele poderia ter a chance de realizá-lo. Mas Nie Li tem um reino de alma vermelho. Na sua opinião, Nie Li é obrigado a perder. Nie Li realmente se atreveu a contradizê-la na classe publicamente, este seria o preço. Ela só pode imaginar, que depois de ser expulso quão deplorável seria a situação de Nie Li. Shen Xiu revelou um leve desprezo em seu rosto enquanto continuava incansavelmente ensinando o vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo são os 7 diferentes reinos da alma, com o vermelho como a classe mais baixa. Dentro das centenas de anos da história da Cidade da Glória, apenas alguns conseguiram praticar até o nível espiritualista demoníaco de nível prata. A menos que tenham algumas circunstâncias fortuitas, os reinos de alma vermelho têm um limite para a força da alma que pode conter, que é 600, quanto mais alto ele vai, mais difícil é. Ouvindo as palavras de Shen Xiu, a multidão de estudantes comuns debaixo do palco revelou expressões desapontadas em seu rosto. A força da alma só poderia chegar a um máximo de 600, o que significa que, a menos que tenha muita sorte, o máximo que pode chegar é apenas ao nível de bronze 5 estrelas. Aqueles estudantes com o reino da alma vermelho não conseguiam deixar de se sentir injustiçados, porque eles só tinham o reino da alma vermelho. Há algumas coisas que são decididas pelos céus ao nascimento, temos de sucumbir ao nosso destino. Algumas pessoas seriam acolhidas ao nascer, e algumas seriam plebeus inferiores ao nascer. Shen Xiu gargalhou. Ye Ziun e Xiao Ninger franziram as sobrancelhas em desgosto ao ouvir as palavras de Shen Xiu. Elas não gostaram de Shen Xiu desde o início, e as palavras Shen Xiu havia falado eram demais. Com Cidade da Glória sob as ameaças de bestas demoníacas, Shen Xiu continuou a tentar e agitar conflitos entre plebeus e nobres, simplesmente ignorando a situação. Ouvindo as palavras de Shen Xiu, aqueles estudantes comuns apertavam fortemente o punho, o sangue quase escorria das palmas das mãos. Embora eles estivessem muito zangados com o que Shen Xiu disse, mas a maioria deles ainda suportou. Nem todo mundo tinha coragem de contradizer a professora com a retirada da escola como uma aposta. Eles não iam e não se atreveram a fazê-lo, e por isso, eles tinham uma profunda admiração por Nie Li em seu coração. O que Nie Li não sabia é que a constante zombaria com os estudantes comuns por Shen Xiu realmente se tornou a motivação espiritual para os estudantes comuns. Quase todos os estudantes comuns queriam que Nie Li ganhasse, mandando essa Shen Xiu viciosa embora. A ação recente de Nie Li ganhou os corações destes estudantes plebeus. Com o passar do tempo, o incidente de Nie Li dando à família sagrada uma dura bofetada na cara e sua aposta com Shen Xiu logo se tornou bem conhecida, quase todo mundo em todo o Instituto Sagrada Orquídea estava discutindo sobre este assunto. Ele realmente disse que ele vai aumentar sua força da alma de 5 para 100 em 2 meses. Ele simplesmente não sabe o lugar dele. Sim, até um supergênio com alma corciano poderia não ser capaz de realizá-lo. Espero que Nie Li vença, realmente odeio essa mulher malvada. Eu também, embora suas chances de ganhar sejam muito escassas. 70% dos estudantes do Instituto Sagrada Orquídea são plebeus. Nie Li ofendeu Shen Xiu e a família sagrada por estarem de pé por eles, fazendo com que eles apoiassem Nie Li.
Muitas pessoas não gostavam da família sagrada, alguns dos filhos nobres ainda desaprovavam Nieli. Mesmo que a família sagrada estivesse errada, a família sagrada ainda era uma das 3 maiores famílias da Cidade da Glória. A ação de Nieli estava ofendendo seus superiores, mostrou desprezo pela autoridade. Eles até olham para Nieli como a escória dentro dos nobres. Algumas pessoas gostam de ficar junto com plebeus. O que podemos fazer sobre isso? Eles estavam ridicularizando Nieli. No final da tarde, a maioria dos estudantes do Instituto Sagrada Orquídea foi comer. A biblioteca estava muito quieta. Nieli e o seu grupo de amigos comeram juntos e voltaram para a biblioteca para continuar sua prática. Nieli, minha força da alma já está em 89. Com a velocidade atual, eu seria capaz de avançar para o nível de bronze 1 estrela em uma semana. Duzé sussurrou, sua voz tinha uma emoção inextinguível nela. Esta velocidade de cultivo em sua visão era impossível de imaginar. Nada mal Nieli riu, esta velocidade estava dentro da expectativa de Nieli. Não apenas Duzé, Lupial e os outros também estavam em êxtase e excitação, suas forças da alma também progrediram muito. Com a velocidade atual, mesmo para eles chegar ao nível bronze 1 estrela em 2 meses seria possível. Eles fortaleceram a força da alma muito rapidamente. Tão rápido, que foi ao ponto de que já não era um objetivo elevado. Era como viver dentro de um sonho. Precisamos obter alguns elixires, só então nossa velocidade de cultivo será mais rápida, disse Nieli. Ouvindo as palavras de Nieli, Duzé e o grupo de pessoas ficaram chocados. Sim, eles não tinham tomado nenhum elixir e sua velocidade de cultivo já era tão rápida. Se fossem consumir alguns elixires, quão rápido sua velocidade de cultivo se tornaria? Mas onde encontrariam elixires? Elixires que poderiam aumentar o cultivo poderiam custar dezenas de milhares de moedas espirituais demoníacas. Apesar de terem ganho cerca de 16.000 moedas espirituais demoníacas ao matar ovelhas com chifres, comprando os cristais de alma sozinhos gastou bastante, deixando-os com apenas 10.000 moedas espirituais demoníacas. Vocês continuem treinando na biblioteca, eu tenho alguns assuntos a tratar hoje à noite. Eu preciso encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro com os restantes das 10.000 moedas espirituais demoníacas. Nieli disse rindo. Com mais dinheiro, eles podem comprar os elixires que melhoram o cultivo. Eles não sabiam o que Nieli planejava fazer, mas desde que Nieli já tinha seu plano, eles não iriam perguntar muito sobre isso. Hoje à noite, Nieli tinha prometido se encontrar com Xiao Ningguer. Se Nieli ajudasse Xiao Ningguer a se livrar de sua doença, isso também poderia ser considerado uma boa ação. Duzé, Lupial e o trio não pensaram que a razão pela qual Nieli saiu era ir se encontrar com a deusa Xiao Ningguer. Se eles soubessem, eles definitivamente ficariam deprimidos. Nieli preferia meninas a seus amigos. Enquanto Nieli e seu grupo conversavam, Nieli olhou de repente para uma direção distante. Entre as fileiras de prateleiras de livros, uma figura graciosa estava segurando um livro grosso olhando para baixo. Uma cabeça de cabelo roxo que lembrava uma cachoeira. Ao lado das orelhas, feixes de cabelo estavam amarrados com fio de seda que lhe davam um feitio mais encantador. A luz do pôr do sol brilhava em seu rosto delicado, tornando-a mais elegante e atraente. A batida do coração de Nieli acelera apenas olhando para ela. Por um instante, memórias incontáveis inundaram sua cabeça. No deserto sem fim, escondido e correndo da perseguição de inúmeras bestas demoníacas, nessas situações de vida e morte, com a sensação de perigo de Nieli superafiada, ele salvou inúmeras vezes os sobreviventes e gradualmente se uniu com Yezion à medida que passavam a se conhecer cada vez melhor. Embora o cultivo de Nieli fosse extremamente pobre e a diferença entre ele e Yezion fosse tão grande quanto o céu e a terra, ambos ainda se juntaram. Naquela noite, Nieli tocou as costas lisas de Yezion, o amor louco por ela em seu coração não podia ser contido por muito mais tempo. Yezion sob a luz da lua, era como uma imagem perfeita de uma escultura de deusa, seu rosto atraente, seu corpo curvilíneo, liso e delicado, os braços de jade, os picos gêmeos. Essas cenas loucas foram profundamente impressas no coração de Nieli.
Nieli daquele tempo, nunca pensou em seus sonhos mais loucos que uma deusa linda como Yeziun realmente se apaixonaria por ele. Mais tarde, a fim de cobrir a si mesmo e outros sobreviventes para escapar, Yeziun morreu na batalha. Vendo aquela cena, o coração de Nieli era como se fosse esfaqueado por alguém. Ele ainda se lembra desse tipo de dor penetrante. Se não fosse para cumprir os desejos de Yeziun para proteger sua família até um lugar seguro, o Nieli daquele tempo definitivamente morreria com ela. Se não fosse o misterioso livro do espírito demoníaco temporal, eu não seria capaz de voltar à vida, não seria capaz de vê-la novamente. Nieli inalou, respirou fundo, acalmando-se de sua emoção interna. Ele sempre estivera procurando por uma chance de se aproximar de Yeziun, mas não queria incomodá-la. De qualquer maneira, desde que o casamento entre ela e Shen Yue ainda não tinha sido definido, o atual Nieli sentiu uma necessidade urgente para reforçar a sua força. Só tendo força, ele poderia impedir a família sagrada, e então ser capaz de arrancar Yeziun das mãos de Shen Yue. Vocês vão subir primeiro, eu ainda tenho alguns assuntos para resolver. Nieli olhou para Duze, Lu Piao e o trio dizendo. Duze e Lu Piao seguiram o olhar de Nieli. As mãos segurando um livro antigo, a Bela calmamente lendo era como uma elfa da noite, simplesmente perfeita. Usando um vestido de seda branca, tendo um comportamento gracioso, encostada na estante. Com uma postura digna, calma e elegante como uma lótus fora da água, santa e nobre, fazendo com que ninguém se atreva a profanar. Eles sabiam instantaneamente o que Nieli queria fazer. Todo mundo gosta de coisas bonitas. Foi só que quando estavam de frente para Yeziun, eles nem sequer tinham coragem de tentar algo devido à sua baixa autoestima. Nieli caminhou em direção a Yeziun. Eu aposto que Nieli irá falhar em 15 minutos, a garota mais bonita da classe definitivamente vai ignorá-lo. Lu Piao disse confiantemente, sorrindo. Espero que Nieli não sofra um golpe grande demais. Duze murmurou. Eles se esconderam em um canto olhando para Nieli. Ele provavelmente será ignorado por ela. A garota mais bonita da classe não é tão fácil de se aproximar, mesmo Shen Yue também não conseguiu chegar perto em suas várias tentativas. Yeziun silenciosamente lia o livro ao entardecer, esta bela cena, Nieli não poderia suportar quebrá-la. Nieli, inesperadamente, descobriu que o livro que Yeziun estava lendo era na verdade aquele livro da chama do relâmpago divino. Yeziun enrugou as sobrancelhas enquanto folheava o livro. Ela é alguém que tem um forte espírito competitivo e também é muito difícil de trabalhar, não importa se é o talento, o cultivo, ou mesmo seu conhecimento, eles também são muito mais fortes que as pessoas comuns. Ela ainda tinha esse pequeno orgulho em seu coração, mas ela realmente percebeu que a diferença entre ela e Nieli era realmente muito grande. O material no livro da chama do relâmpago divino era muito profundo. O primeiro volume foi traduzido, o que foi bom, mas, depois do primeiro volume, os outros foram escritos com a linguagem do Império Vento Nevado. Ela não entendia nada disso. Sobre o conhecimento, Yeziun era realmente mais forte do que seus pares, mas ela encontrou a pessoa errada para comparar. Afinal, Nieli tinha renascido. Vendo Yeziun segurando e folheando o livro da chama do relâmpago divino, com a compreensão de Nieli para Yeziun, ele naturalmente adivinhou a mente de Yeziun. Ele não pôde deixar de sorrir enquanto caminhava para o lado de Yeziun, e a provocando disse, então, a estudante Yeziun. Também está interessada no livro da chama do relâmpago divino? Yeziun então se recuperou de seus pensamentos profundos. Olhando para Nieli, seu rosto revelou uma expressão de surpresa, ela obviamente não esperava encontrar Nieli aqui. Pensando melhor, Nieli provavelmente está lendo livros, de que outra forma ele poderia ter tanto conhecimento? Este livro é muito profundo, eu apenas dei uma olhada nele e percebi que eu não consigo ler várias coisas dentro dele. Yeziun fechou o livro da chama do relâmpago divino, elegantemente dizendo enquanto educadamente mantinha sua distância com Nieli. A figura esguia de Yeziun, embora estivesse a poucos passos de distância, poderia sentir sutilmente sua fragrância. Nieli sabia que esta era sua única fragrância corporal, fazendo com que alguém fique hipnotizado. Esta fragrância, tão familiar e íntima, é a fragrância de suas memórias.
Este livro da chama do relâmpago divino é escrito com as palavras da era do Império do Vento Nevado. As palavras daquela época são ligeiramente esotéricas e difíceis de entender, mas se você puder aprender as palavras da era do Império Ouro Negro, você as achará mais fáceis de entender e poderá ler as palavras da era do Império do Vento Nevado muito mais facilmente. Nieli sorriu dizendo. Yezion lembrou cuidadosamente que, antes da Idade das Trevas, havia 3 eras que estavam bem registradas. Os impérios mais poderosos de cada era eram, respectivamente, a Era do Império do Espírito Santo, Era do Império do Vento Nevado, e a Era do Império Sagrado. O Império Ouro Negro era um império relativamente grande na Era de Vento Nevado. Nieli era bem sábio e conhecia um monte de coisas, e Yezion não conseguia evitar de sentir um pouco de admiração. Mas aprender a língua de uma era para ler este livro não é necessário. Com sua aptidão, não é muito apropriado para praticar técnicas de cultivo da chama do relâmpago. As expressões de Nieli eram calmas, ao contrário de outros meninos que são tão reservados e rígidos na frente de Yezion. Afinal, Nieli entende Yezion muito bem, até o seu íntimo. Oh! Então, qual técnica de cultivo é apropriada para mim? Yezion dimensionando o garoto na frente dela, o conhecimento de Nieli fez com que ela se sentisse um pouco abalada e deprimida. Se eu adivinhei corretamente, com sua família, alguém na família usou a força da alma para examinar seu corpo antes, você está atualmente praticando a técnica de cultivo do vento nevado, então a técnica de cultivo do vento nevado é provavelmente a mais adequada para seu físico. Disse fracamente sorrindo. Os olhos de Yezion se arregalaram, chocados ao olhar para Nieli. Nieli realmente adivinhou corretamente, seu avô realmente usou sua força da alma para examinar seu corpo antes, mas esse era um segredo desconhecido para os outros, afinal ao examinar uma vez esgotava a quantidade de força da alma, como Nieli sabia disso? Ao ver a expressão de Yezion, Nieli soube que adivinhou corretamente e sorriu dizendo, embora sua família tenha examinado seu físico antes, mas eles definitivamente não conseguiram detectar a forma do reino de sua alma, então a técnica de cultivo que eles escolheram pode não ser adequada para você. A forma do reino da alma? Yezion franziu as sobrancelhas, ela não sabia o que era isso. Que tal tomar um pouco de tempo e me deixar examinar a forma do seu reino da alma? Nieli perguntou a Yezion. Yezion ergueu a cabeça olhando para Nieli, pensou por um momento e balançou a cabeça, não precisa. Ela ainda mantinha distância de Nieli. Se o método de Nieli de análise é semelhante ao seu avô, então haverá obrigatoriamente algum contato com a pele. Yezion ainda tinha alguma cautela contra Nieli. Parecendo adivinhar o que Yezion estava pensando, Nieli sorriu. Ele sabia que Yezion pensava demais, dizendo, na verdade, o método de examinar é muito simples, pegue um cristal de alma não utilizado quando você voltar, então injetando sua força da alma no cristal da alma, eu só preciso observar o cristal da alma um pouco para dizer a forma de seu reino de alma. Hã? Simples assim? Yezion apologeticamente olhou para Nieli, parece que ela interpretou mal Nieli, um único cristal alma não precisaria de tanto dinheiro. Se você quiser testar a forma do seu reino da alma, procure-me aqui amanhã nesse horário. Nieli terminou suas palavras, virou-se e saiu. Yezion espantada olhando para Nieli. Normalmente, quando os meninos conversavam com ela, eles queriam conversar um pouco mais, mas Nieli realmente era uma exceção. Que tipo de pessoa era Nieli na verdade? Ela percebeu que ela não entendia esse colega de classe em tudo. Nieli compreendia o caráter de Yezion. Quanto mais ele tentar se aproximar de Yezion, mais Yezion se distanciará dele. Ele vai ter bastante tempo no futuro. Primeiro é importante deixar uma boa impressão em Yezion, em seguida, lentamente construir o seu relacionamento. Yezion apertou os dentes, soou o colega de classe Nieli. Qual é o problema? Nieli virou a cabeça perguntando. Vendo que Nieli e Yezion estavam falando à distância e quando Nieli se afastou, Yezion realmente chamou por ele, fez Duzer, Lu Piao e o grupo olhar-se mutuamente perplexos. Com certeza, ele merece ser o chefe. Primeiro, ele fez a deusa Ninger tomar a iniciativa de fazer café da manhã, e agora realmente fez a deusa E chamar por ele.
Para a felicidade do resto da minha vida, eu preciso perguntar ao chefe por alguma orientação. Vei não murmurou. Isso causou ciúme dos espectadores. Para poder falar com a deusa Ye, quantos homens desejavam esse tipo de coisa? Du Zé e Li Piao se entreolharam. Parece que subestimamos Nieli. Esse cara esconde suas habilidades. Nieli se deu bem com a deusa Ningguer, e ele definitivamente também pode se dar bem com a deusa Ye. Segurando uma à esquerda e outra à direita em seus braços, sua felicidade é ilimitada. Nieli não sabia das discussões entre esses irmãos, ouvindo Yezion chamando por ele foi inesperado, ele se surpreendeu ao virar a cabeça para trás. O conhecimento do colega Nieli sobre os padrões de inscrição é profundo. Tenho algumas perguntas para Nieli, está tudo bem? Yezion perguntou com seus olhos brilhantes olhando para Nieli. Claro que está. Nieli riu. Yezion não manteve suas esperanças muito altas, depois que todas as perguntas que ela queria perguntar não eram coisas que as pessoas comuns poderiam resolver. Nos termos de compreender padrões de inscrição, o conhecimento de Yezion, que nasceu em uma das principais famílias, era muito superior à de seus pares.